Então, a gente sabe que existe todo um universo de críticas que cai sobre a pornografia, né? Milhares e milhares e milhares de críticas que diariamente são feitas à pornografia, à indústria pornográfica, e todas elas são válidas, todas elas são defensáveis, todas elas, quando você as ouve, você valida, né? Quanto a isso, não há dúvidas. Agora, tem um ponto que eu acho muito interessante, clinicamente falando, tá? Sobre a pornografia. E com isso eu não quero falar que o que eu vou falar corresponde a toda a verdade sobre a pornografia, tá? Eu vou destacar um ponto dessa questão que articula a psicanálise com a pornografia, né? Eu tenho notado nos últimos tempos que tem ocorrido um maior interesse por parte dos pacientes de trazerem a relação que eles têm com a pornografia para dentro dos seus respectivos tratamentos psicanalíticos, né, para suas análises. E normalmente esse interesse de trazer para dentro da análise a sua relação com a pornografia, dependendo de como o analista trabalha com esse material, isso pode sim produzir alguns efeitos muito interessantes dentro do que se espera, né, de uma psicanálise, que, dentre outras coisas, né, quando a gente segue eh, de perto alguns apontamentos que Freud fazia sobre o que nós deveríamos fazer como clínicos dentro de uma psicanálise, ah, o Freud fala numa das conferências introdutórias sobre a chamada significação sexual do sintoma. Todo sintoma teria um significado sexual, né? Isso é, o sintoma ele é uma espécie assim de modo ruim, modo insatisfatório de você substituir algo que é da própria natureza do seu desejo sexual inconsciente recalcado, né? Então, no lugar de você simbolizar e dar consequências para esse desejo, para esses impulsos na sua vida, você faz um sintoma, né? E justamente por isso, levar o paciente a saber sobre o significado, a significação sexual desse sintoma seria algo assim de primeira importância dentro de uma psicanálise, né? Então, muitos pacientes trazem, né? ah, e eu, claro, incentivo também, né, que os pacientes tragam esse conteúdo, né, que é o interesse sobre as coisas da sua própria sexualidade, e eu vejo que trazer a sua relação com a pornografia pode ser um meio para se fazer isso, né? Então, é muito comum, né, os pacientes eles se envergonham, eles ficam constrangidos, mas porque no fundo a pornografia é uma explicitação do que é implícito em nós, né? Atores e atrizes, eles encenam, eles praticam cenas que de alguma forma colocam, né, em relação, colocam em jogo coisas que são muito fantasiadas em homens e mulheres, né? Então são cenas de dominação, cenas de né, tem sites que você percebe que existem vídeos que tematizam cenas de incesto, por exemplo, né, relações sexuais entre irmãos, chefe com secretária, médico com enfermeira, professor e aluno, né? Então é algo que acaba
pornografia, ela trabalha coisas que estão profundamente erotizadas em nós, né? Mas que estão justamente, assim, processadas por um sentimento de culpa, processadas por um sentimento de vergonha. E é óbvio que com isso eu não estou dizendo que todas aquelas cenas que a pornografia encena, elas devem ser imitadas na realidade. Não é disso que se trata. Mas se trata de você conseguir, primeiro que a experiência de você falar sobre isso já é profundamente terapêutico, porque em um primeiro momento já tira um pouco esse véu da vergonha e do excesso de culpabilidade que atrapalha muito a forma como você se relaciona com esses conteúdos, né? E em psicanálise a gente sabe que dependendo da forma como você se relaciona com certos conteúdos, esses conteúdos eles vão ter certas consequências na sua vida. Então, então assim, eu acho que sim, a pornografia ela pode ser uma aliada para o psicanalista, especificamente no que diz respeito a esse ponto, né? Fazer o paciente e a paciente, quando eles trazem, o analista não deve incentivar nada, né? O analista deve simplesmente estar ali para receber, mas isso vem aparecendo mais e mais, né? Eu até escrevi um texto sobre isso na minha fanpage do Facebook, inclusive colocando alguns motivos sociológicos para que haja uma certa inflação da pornografia na nossa sociedade, mas também deixando muito claro que a pornografia é algo que sempre esteve presente nas sociedades humanas, né? Por um motivo muito simples, né? O, o, o sexo, ele sempre foi, e essa é uma das teorias do Freud, né? O sexo sempre foi, é e continuará a ser algo que traz um apelo implícito para nós, né? E quando você encontra meios de explicitá-lo, que é o que faz a pornografia, ela é uma explicitação de coisas que estão e são implícitas em nós, né? E ela coloca de uma forma encenada essas coisas que em nós estão implícitas, e com isso ela atrai milhões de pessoas, né? E, claro, cria uma indústria milionária, né? Agora, então, esse é um ponto. Eu acho que esse é um tema que o analista ele deve se preocupar, né? Ele deve ter um olhar sobre não um olhar moralista. Às vezes eu vejo alguns analistas falando sobre isso com um olhar muito moralista. E isso eu acho que não é muito bom para o uso que uma psicanálise pode fazer da relação que os pacientes cada vez mais têm e cada vez mais trazem com a pornografia, tá bom? Bom, quem sabe a gente pode só falar mais sobre esse tema que me interessa bastante em outro momento, tá bom? Até lá, tchau, tchau.